Participe da Escola Bíblica de Casais da Assembleia de Deus em Curitiba, que acontecerá de 16 a 19 de setembro. O evento será gratuito e totalmente online pelas mídias sociais da igreja. Preletores, Pastor Pablo Arthur, Pastor Aguinaldo Bete e Pastor Neilson Silva. Paz do Senhor, adolescentes! Amém! Graças a Deus estamos mais uma vez aqui, mais uma aula. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui contente, feliz. Você já parou para pensar quantas pessoas não têm a oportunidade ou não teve mais a oportunidade de poder estar aprendendo da palavra do Senhor? Você já parou para pensar quantas pessoas não estão mais em condições de poder, de repente, estar disponível? Ou simplesmente não tem mais a oportunidade de ter uma aula online, de ter uma casa, um lar, ou o seu celular, ou o seu computador, ou o que for, para poder aprender a palavra do Senhor. Então valorize e dê graças ao Senhor pela oportunidade que você tem de aprender a palavra dele. Dê graças ao Senhor pela oportunidade que você tem de ter um lar, de ter uma família e de poder nesse momento estar ouvindo essa palavra. Por isso, mais uma vez, compartilhe essa aula. Compartilhe a palavra do Senhor com todo mundo, porque compartilhando a aula, nós vamos alcançar vidas. Vidas podem ser transformadas. Tantos testemunhos eu já tenho ouvido de adolescentes, de famílias que têm ouvido a aula da professora Rebeca, que tem sido uma bênção, que têm ouvido a minha aula, têm ouvido tantas outras aulas e têm sido abençoados. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos para essa aula que é incrível. Ela tem um tema muito bom. Já estamos na aula 10. Já estamos quase finalizando o trimestre. E essa aula, ela vai falar sobre mensagem subliminar. Eu estudando essa aula, eu montando essa aula, eu fiquei, uau, que aula demais. Olha só, eu vou começar essa aula com um texto. Presta atenção. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 3, verso 18, só a parte B. Diz assim: aconselho-te que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Quando eu peguei esse texto e já para iniciar a lição, já para fazer assim um start nessa aula, o que eu imaginei? Quando você pensa, quando você está com uma conjuntivite, ou nós que usamos óculos, às vezes nós precisamos lubrificar os nossos olhos com um colírio. Então nós pingamos o colírio. Quando você de repente tem uma alergia, existem pessoas que têm alergia que têm que usar o colírio constantemente. E o colírio é justamente para limpar as vistas, para que você veja melhor, para que aquilo que está embaçando a sua visão, ou uma doença, no caso de uma conjuntivite, uma bactéria, ele vai limpar. A palavra diz assim: aconselho-te que unja os teus olhos com colírio. Use o colírio, aqui nesse texto, só para você entender melhor, a igreja de Laodiceia, ela estava assim embelezada, ela olhava assim as pessoas ao redor que tinham dinheiro, que eram ricas, e olhavam e não percebiam que estavam no caminho errado. Você vê, se você olhar, parece muito conosco hoje em dia. Às vezes nós estamos tão preocupados e olhando tantas outras coisas que esquecemos ou deixamos de olhar as coisas do Senhor. Então, peça ao Senhor: unja os meus olhos com colírio, para que eu veja, para que você veja. Preste atenção nessa aula e você vai entender melhor esse texto. Para a gente começar a falar sobre mensagem subliminar, primeiro a gente precisa saber o que é mensagem subliminar. Quando eu estava vendo essa lição, eu fiquei assim, aterrorizado. Olha só, mensagem subliminar é um estímulo visual, é um estímulo auditivo que é captado pelo seu cérebro. E com isso, e de modo que você não está vendo, de modo no seu inconsciente.
E essa mensagem, ela entra na nossa cabeça, entra no seu cérebro, entra ali, ela entra e você não percebe. Ah, como não percebo? Olha só, quantas vezes você já ouviu falar, tem uma mensagem subliminar no rótulo daquele refrigerante. Ok? Tem mensagem subliminar naquele desenho. Mas as mensagens subliminares, elas estão de uma forma que a gente não consegue vê-las, da forma que a gente não consegue entender com os nossos olhos, mas ela bate diretamente dentro do nosso cérebro. Olha só, presta atenção. Muitas vezes nós vemos um filme, falamos, tem uma mensagem por trás de alguma coisa desse filme. Uma frase. Olha só, quando você ouve um comercial, uma propaganda, e tem aquela musiquinha tocando, todas as vezes que você escuta o comercial e tem uma musiquinha tocando, aquela musiquinha é justamente que vai dentro da sua cabeça. Aquela música vai entrar e vai entrar na sua cabeça. E quando você menos imaginar, você vai estar pensando nela. Você vai estar lembrando daquela música. E você vai lembrar daquele produto que aquela música estava tocando. Nossa, é assim mesmo que funciona. E vou te falar outro detalhe. Quando você às vezes vai no mercado, quando às vezes você vai num shopping, quando às vezes você vai numa loja e você vê que tem uma música tocando. Normalmente existem lojas que não fazem isso dessa forma que eu vou dizer, mas existe sim lugares que tocam uma música para que aquela música ela entre no teu subconsciente, é uma mensagem subliminar para que você compre algo. Olha só, eu estava fazendo uma pesquisa e a pesquisa que eu fiz foi de uma loja de vinhos. A loja de vinhos, ela colocou durante uma semana uma música alemã para tocar. Naquela semana, os vinhos de origem alemão foram os que venderam mais. Na outra semana, eles fizeram outro teste e mudaram e colocaram uma música francesa. E naquela semana, os vinhos franceses foram os que venderam mais. Olha só, quando você vê um filme e tem uma propaganda de refrigerante, tem uma propaganda de um fast food. Você olha aquele filme e quando você vê aquela mensagem, você vê o desenho, ele chama para tua mente para que você queira aquilo. Ou queira aquele refrigerante. Ele é tão subliminar que faz você sentir a vontade de tê-lo. Isso entra dentro da nossa mente. As colorações. Existe até uma brincadeira que são as colorações da fome. O vermelho e o amarelo são colorações que fazem você sentir fome. Isso é mensagem subliminar. Nós falamos tudo isso, dei essa introdução para você sobre mensagem subliminar. Por quê? Porque isso é perigoso. Porque quando a mensagem entrou no seu subconsciente, é difícil você controlar a mente. E as mensagens subliminares têm o propósito do quê? De influenciar o seu modo de fazer algo, o seu comportamento, ou também de você comprar algo. Essa é a função que é utilizada como um marketing, que é utilizado como uma forma de você fazer alguma coisa. Então vamos para frente. Eu separei alguns pontos de mensagem subliminar. Olha só, voltando um pouquinho na questão do comportamento, o comportamento que é moldado dentro dessas mensagens que chegam até você, que chegam até mim, claro que chegam até os professores, chegam até os pastores, chegam até tantas pessoas, elas querem moldar um comportamento que é contrário à palavra do Senhor. Então existem mensagens que nós recebemos, claro, é completamente contra a palavra do Senhor, é completamente contra aquilo que você tem aprendido na escola dominical. E eu vou te mostrar aqui nessa aula um pouco desses perigos e vou te dar algumas instruções de como se cuidar ou como se prevenir. Olha só, eu vou falar sobre jogos. Por que eu peguei a primeira parte de falar sobre jogos? Eu gosto muito de videogame. Eu jogo muito videogame. E quando eu vejo no videogame, eu vejo propagandas,
Você, o que joga videogame, você vê propagandas. Existem mensagens, às vezes, expostas em murais, em muros, em tantos outros lugares, que isso gera uma reação. A reação de você, de repente, querer uma marca. A reação de, às vezes, você querer comprar algo, querer comer algo. Então, dentro dos próprios jogos, também está inseridos palavras, quantas vezes eu já vi em jogos, palavras, palavrões. Quantas vezes eu já vi em jogos, lugares que nós como cristão não deveríamos estar, ou não deveríamos ver, ou não deveríamos participar. Quantos jogos nós temos? Tem jogos que eu não jogo, mas quantos jogos de terror tem? Então existem mensagens dentro desses jogos. Olha só, de novo, a questão que vem de forma subliminar, ela vai entrar na sua cabeça. Você vai ver de repente aquela marca para frente, você vai ver de repente, você vai lembrar daquele lugar que você viu no jogo porque aquilo entrou no seu pensamento. Porque ele tem uma coloração, porque ele tem uma mensagem em um lugar que o teu cérebro vai olhar, os teus olhos vão olhar e vai mandar um sinal para o seu cérebro e falar assim, você lembra daquilo? E isso vai agir de uma forma perigosa dentro de mim e dentro de você. Vamos falar sobre a internet. Olha só quantas vezes você abre as suas redes sociais e existem propagandas lá dentro. Existem propagandas de diversas coisas. E você lá na frente, de repente, fala, nossa, eu vi isso em algum lugar. Eu vi isso em algum lugar, não lembro aonde. E você vai se incomodar e você vai pesquisar. E você sabe que pesquisou uma coisa na internet, só vai ter aquilo pro resto do dia. Então, isso são mensagens que entram e vai no nosso cérebro e nós vamos pensar depois sobre isso. Nós vamos refletir e isso vai bater na nossa cabeça e aquilo vai ficar nos incomodando. Então também tem as mensagens da internet. Aí tem um outro ponto. Esse ponto é muito mais perigoso. As músicas. Como eu falei das músicas das lojas que entram na nossa cabeça, as músicas dos comerciais, também tem as músicas do dia a dia, as músicas seculares. Esse é um ponto muito perigoso, gente. Adolescente, tome cuidado. Existem tantas músicas boas, tantas canções que louvam ao Senhor, tantas canções boas de diversas formas, de diversos ritmos. Então, procure ouvir aquilo que louve e exalte o nome do Senhor. Dê glórias a Deus também com as canções que você tem ouvido. E tome cuidado, porque às vezes você está ouvindo e dentro da própria música, isso é cientificamente comprovado, dentro da própria música, existe às vezes uma musiquinha, uma letra que está num tom bem mais abaixo do que a música que é tocada e ela age de forma subliminar para bater no teu comportamento. Então tome cuidado. Olha só, eu falei que eu ia ensinar como se prevenir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, verso 22. O que eu coloquei aqui na lição é nova tradução na linguagem de hoje. Examinem tudo, tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Se você olhou e viu que é mal, não, se afaste, deixe de lado. Amém? Se você está vendo que está te causando um impacto negativo, papai, mamãe, às vezes está ouvindo também a aula do professor, se você está vendo que está causando uma reação negativa no seu filho, afaste. Afaste todo tipo de mal. Adolescente, vocês são muito espertos, vocês são muito inteligentes, examinem. Tenham a calma e o cuidado de examinar aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Tiago, capítulo 1, verso 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Olha só, primeiro examine. Primeiro tenha a calma, primeiro tenha a sabedoria. Você vai pedir sabedoria. Primeiro tenha o entendimento de você examinar, e examine com sabedoria. Não tenha pressa, examine com calma, com cuidado, e depois você tire as conclusões e foque-se na palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 8. Esse versículo é demais. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Olha só, examine, peça sabedoria a Deus, para que você examine com sabedoria, e por último, encha a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios. Isto é tudo o que é verdadeiro,
digno, correto, puro, agradável e decente. Então examine aquilo que você está vendo. Tenha cuidado. Peça para Deus sabedoria e graça. Porque tudo o que você encher a sua mente do que é bom é verdadeiro, é digno, é correto, é puro, agradável e decente. Você não vai decepcionar ao Senhor quando você examina. Quando você pede sabedoria, você não vai decepcionar os seus pais. Você também não vai se decepcionar e, principalmente, você vai agradar ao Senhor, tendo cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque, como nós falamos aqui, a mensagem subliminar vai entrar na sua mente e você não tem controle sobre isso. Mas peça a Deus graça e sabedoria. Para finalizar, eu vou te recomendar a leitura de Efésios capítulo 6. Leia Efésios capítulo 6 e ali você vai encontrar uma forma de você se armar e ter o cuidado com isso. Compartilhe essa aula. Às vezes tantas pessoas passam por situações, da onde eu ouvi isso? É uma mensagem que ela ouviu em algum lugar. É algo que ela viu, de repente veio de uma canção, mas eu já ouvi isso. Tenha cuidado. Isso é sério, esse assunto é muito importante, como eu falei no começo da aula, isso me causou até um espanto, chega até a dar um arrepio, porque isso é muito importante. Mantenha a mente em oração, mantenha a sua vida de oração, leia a palavra, escute bons hinos, assista aquilo que vai te fazer bem. E se mantenha diante do Senhor, adorando e servindo a Ele. Adolescente, fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa aula com os amigos e até na próxima aula. Deus abençoe vocês.